Nas antigas escrituras, onde profecias e destinos se encontram, a vida de um homem se destaca como um monumento à fé e à determinação. Este homem, Daniel, é um exemplo de resistência e lealdade em um mundo de incertezas. Em uma era dominada por reis e impérios, Daniel emergiu não pela força das armas, mas pelo poder de sua convicção. Levado à Babilônia, ele enfrentou o exílio com uma dignidade que desafiava as circunstâncias. Sua existência se tornou um testemunho de fidelidade e confiança, mesmo sob a sombra da perseguição. A história de Daniel é uma narrativa rica, marcada por desafios e revelações. Suas visões proféticas não apenas anteciparam o futuro de reinos, mas também semearam a esperança de uma restauração universal. Esta crônica de Daniel é um convite para refletir sobre a força da fé e a busca pela verdade. Suas experiências, repletas de sabedoria, são um legado para todos que valorizam a justiça e a integridade. Convidamos você a explorar esta narrativa histórica e a descobrir as lições imortais deixadas por Daniel. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhum capítulo desta odisseia espiritual e compartilhe com outros que buscam aprofundar-se nos mistérios da fé. Prepare-se para uma viagem através da história, onde a vida de um homem se torna um guia para todos nós. Inscreva-se e junte-se a nós nesta exploração das verdades eternas reveladas por Daniel. Olá, sou Daniel. E é um prazer compartilhar um pouco da minha história com vocês. Meu nome, Daniel, tem uma origem muito especial. Ele vem do hebraico Daniel, que significa Deus é meu juiz. Nasci na cidade de Jerusalém, uma das cidades mais importantes do reino de Judá durante o reinado do rei Josias. Minha família fazia parte da tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel. Desde muito cedo, fui ensinado pelos meus pais sobre a fé e os mandamentos de Deus. Aprendi a valorizar a nossa herança judaica e a importância de viver de acordo com os princípios da nossa fé. Cresci em um período de grandes desafios para o povo de Judá. Vi a idolatria se espalhar pela terra e testemunhei a apostasia de muitos em relação ao nosso Deus. Fui criado em um ambiente de fé e devoção, mas também de instabilidade política e espiritual. No entanto, isso não abalou minha convicção na fidelidade de Deus. Mesmo diante das adversidades, mantive minha confiança nele e busquei viver uma vida íntegra. Acredito que foi essa fé inabalável e minha busca constante pela vontade de Deus que me prepararam para o chamado de profeta. Deus me capacitou com sabedoria e discernimento e me deu a coragem necessária para enfrentar os desafios que viriam pela frente. Foi a confiança que depositava em Deus que me fez seguir adiante, mesmo em meio à adversidade e à incerteza do futuro. Essa é apenas uma breve introdução à minha vida antes de me tornar profeta. Agora, convido você a acompanhar minha jornada como mensageiro de Deus e a conhecer as experiências extraordinárias que moldaram minha fé e meu caráter ao longo dos anos. Minha história começa em uma terra que já não chamo de lar, arrancado de meu povo e levado cativo para a grandiosa Babilônia. Eu, Daniel, junto com meus companheiros, fomos escolhidos para servir no palácio do rei. Era um programa de 3 anos, onde deveríamos aprender a língua e a literatura dos caldeus. Mas em meu coração, uma batalha se travava. Como permanecer fiel ao Deus de Israel em uma terra que não conhecia o seu nome? Lembro-me da primeira vez que nos apresentaram a comida da mesa real. Era um banquete aos olhos, mas para mim era uma armadilha disfarçada. Havia uma decisão a ser tomada, e eu sabia que ela definiria o curso de minha estadia naquela terra estrangeira. Optei por legumes e água, um gesto simples, mas que carregava o peso de minha devoção e respeito pelas leis que Deus havia estabelecido para nós. Houve momentos de dúvida, confesso. Olhando para os pratos repletos diante de meus companheiros, questionei se minha escolha me enfraqueceria, se seria capaz de suportar as exigências do palácio.
mas a cada dia que passava, sentia-me mais forte, não apenas fisicamente, mas em meu espírito. Era como se cada grão de legume fosse uma semente de resistência plantada em solo fértil. E assim, em meio a um ambiente que desafiava minha fé, encontrei forças para permanecer inabalável. A cada desafio, a cada prova, minha determinação se fortalecia e eu sabia que mesmo em terra estranha, Deus estava comigo. Agora, enquanto compartilho minha história, convido você a refletir sobre os momentos em que sua fé foi testada. Como você respondeu? Deixe-me continuar contando sobre as provações e as revelações que moldaram minha vida. E quem sabe, possam inspirar a sua também. Na calada da noite em Babilônia, um mistério pairava sobre o palácio. O rei estava perturbado por um sonho, um enigma que nenhum sábio conseguia desvendar. Me vi diante de uma oportunidade não apenas de salvar a mim e aos meus companheiros, mas de revelar a sabedoria do Deus Altíssimo. Eu, Daniel, servo do Deus Altíssimo, recordo-me bem daquele dia em que o destino de muitos pendia por um fio. O rei Nabucodonosor, perturbado por sonhos que turvavam seu repouso, convocou-me em busca de respostas que nem seus sábios nem seus magos puderam fornecer. Ele exigia não apenas a interpretação, mas a revelação do próprio sonho, um feito que somente um poder superior poderia realizar. Com o coração pesado pela gravidade do momento, solicitei ao chefe da Guarda Real permissão para estar diante do rei. Minha mente estava repleta de incertezas. Será que eu, um simples cativo, poderia desvendar o que permanecia oculto aos olhos dos mais eruditos? Diante do rei, eu estava ciente do perigo que corria. Se falhasse, não apenas eu, mas todos os sábios de Babilônia enfrentariam um fim terrível. Contudo, minha fé não vacilou. Eu sabia que o Deus que eu servia era capaz de revelar mistérios. Naquela noite, unido aos meus amigos, dobrei meus joelhos em oração fervorosa. Buscamos a face de Deus, pedindo que ele revelasse o mistério que afligia o rei. E, em um ato de misericórdia e graça, uma visão foi concedida a mim. As imagens e palavras fluíram como águas de um rio, claras e verdadeiras, trazendo consigo a interpretação do sonho. Ao amanhecer, com a revelação ainda fresca em minha mente, aproximei-me do trono do rei. Cada passo era um lembrete da humildade necessária para tal tarefa. Diante do rei, revelei não apenas o conteúdo do sonho, mas também sua interpretação. Era uma mensagem de reinos que viriam e passariam, de uma pedra que se tornaria um grande monte, enchendo toda a terra. Descrevi a grande estátua de metais diversos, majestosa e terrível, e a pedra que, sem auxílio de mãos humanas, a despedaçou, crescendo até tornar-se uma montanha que preencheu toda a terra. Expliquei que a estátua representava reinos que viriam e passariam, mas a pedra simbolizava um reino eterno, estabelecido pelo próprio Deus, que jamais seria destruído. Nabucodonosor ouviu com atenção, e ao final sua inquietação deu lugar ao assombro. Ele compreendeu que o Deus de Israel era o revelador de segredos e o Senhor dos reinos da terra. E eu, Daniel, fui elevado e honrado diante de toda a corte, não por minha própria sabedoria, mas pela graça do Deus que em segredo opera e aos homens revela os desígnios de sua vontade. Aquele momento foi um divisor de águas, não só para mim, mas para todos em Babilônia. A revelação divina não apenas preservou nossas vidas, mas também estabeleceu a soberania do Deus de Israel acima de todos os deuses de Babilônia. E eu, Daniel, fui apenas o instrumento através do qual uma mensagem maior foi entregue ao mundo. Na história bíblica, a narrativa da fornalha de fogo ardente se destaca como um testemunho da fé inabalável e da soberania divina. Eu, Daniel, conto a vocês esta história, não como um mero espectador, mas como alguém cuja vida foi profundamente transformada com esses eventos. Após o reconhecimento da soberania de Deus, meus amigos foram elevados a posições de honra na província de Babilônia.
Mas a verdadeira prova de sua fé estava prestes a ser revelada. A fornalha de fogo ardente era uma construção temível, um instrumento de execução para aqueles que desobedeciam ao rei. Era uma ameaça de morte, um teste final de lealdade. Eu, Daniel, testemunhei eventos que revelaram tanto a soberania de Deus quanto a arrogância humana. O rei Nabucodonosor, após ter sonhado com uma estátua de metais diversos, com a cabeça de ouro, construiu uma imagem imensa toda de ouro, um símbolo de seu poder e divindade. Alguns acreditam que ele fez isso para demonstrar seu poder e riqueza, talvez até para desafiar a interpretação que eu havia dado ao seu sonho, que seu reino de ouro seria sucedido por outros. A ordem era clara. Todos deveriam se curvar e adorar a estátua. Misael e Azarias, meus companheiros, recusaram-se a se prostrar diante dela, pois sua adoração pertencia somente ao Deus de Israel. Sua recusa foi um ato de fé pura, uma declaração de que não serviriam a nenhum Deus, exceto ao Senhor. A resposta do rei à desobediência deles foi de fúria. Seu rosto se contorceu em raiva e ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Essa ordem refletia não apenas sua ira, mas também seu desejo de fazer um exemplo terrível daqueles que desafiavam sua autoridade. Enquanto Misael e Azarias eram levados à fornalha, meu coração estava com eles em oração, confiante de que o mesmo Deus que revelou o sonho do rei e que me havia dado a interpretação, poderia também livrá-los das chamas. E assim foi, pois mesmo diante da morte, a fé deles permaneceu inabalável, e Deus honrou sua fidelidade de maneira milagrosa. Por essa razão, foram lançados na fornalha, que havia sido aquecida 7 vezes mais do que o normal. Mas em vez de serem consumidos pelas chamas, eles foram encontrados caminhando incólumes, acompanhados por uma quarta figura que parecia ser um ser divino. A presença divina garantiu sua salvação milagrosa, e eles emergiram da fornalha sem sequer o cheiro de fogo em suas vestes. Este evento milagroso serviu como um testemunho poderoso para todos em Babilônia. O poder e a proteção de Deus foram revelados de maneira indiscutível, e o rei anticético proclamou que não haveria outro Deus capaz de salvar desta maneira. Refletindo sobre esses eventos, percebo que cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para a manifestação da soberania de Deus. A fé de meus amigos, sua coragem diante do perigo iminente, é um lembrete de que mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, não estamos sozinhos. Deus está conosco e sua presença é uma força que nenhum fogo pode consumir. Após as chamas da fornalha terem se acalmado e a fé de meus amigos ter sido provada como ouro puro, uma nova visão me foi concedida. Uma visão que carregava em si o peso dos impérios e o sopro dos ventos da mudança. Era durante a noite, quando o véu entre o céu e a terra parece mais fino, que 4 grandes animais emergiram do mar revolto, cada um distinto do outro. Uma visão que entrelaçava o destino dos impérios com a soberania do Altíssimo. Eu, Daniel, fui o receptáculo dessas revelações, e agora compartilho com vocês o que me foi mostrado. O primeiro animal surgiu poderoso e majestoso, um leão com asas de águia, símbolo do Império Babilônico sob o qual eu vivia. Suas asas foram arrancadas e ele foi erguido, recebendo um coração humano. A transformação era um presságio do que estava por vir, uma mudança de poder e de perspectiva. Em seguida, um segundo animal apareceu, um urso com 3 costelas entre os dentes, representando o Império Medo-Persa. Ele foi incitado a devorar muita carne, uma alusão às conquistas e à expansão desse reino que se seguiria. O terceiro animal, um leopardo com 4 asas de ave e 4 cabeças, simbolizava o Império Grego. As asas falavam de velocidade e as cabeças de domínio em várias direções, uma referência à vasta influência e ao poder disseminado desse império. Por fim, o quarto animal, terrível e espantoso, com dentes de ferro e 10 chifres,
não foi identificado com um império específico. Era diferente de todos os animais anteriores e falava de um reino que devoraria e pisaria aos pés o que restasse dos outros. Essas visões, embora carregadas de simbolismo e mistério, eram claras em sua mensagem. Os impérios humanos se levantariam e cairiam, mas a soberania de Deus permaneceria inabalável. Cada animal, cada império tinha seu tempo e lugar, mas nenhum deles poderia se comparar ao reino eterno que o Altíssimo estabeleceria. Enquanto eu, Daniel, refletia sobre essas visões, meu coração se enchia de um misto de temor e esperança. O Deus que havia revelado o sonho do rei e protegido meus amigos na fornalha, agora me mostrava o curso da história humana. E em meio a todas essas revelações, uma verdade permanecia. O reino de Deus é eterno e sua vontade prevalecerá sobre todas as coisas. Em meio ao silêncio da minha câmara em Babilônia, com o crepúsculo tingindo o céu de matizes de um dia que se encerra, eu, Daniel, me debruço sobre os pergaminhos desgastados pelo tempo. As palavras do profeta Jeremias, gravadas com tinta já desbotada, falam ao meu coração com uma urgência que transcende as eras. Eu medito nas Escrituras, especialmente nos livros deste profeta, que, como eu, conheceu o amargo sabor do exílio. Compreendi, através de sua profecia, que o período do cativeiro de Jerusalém duraria 70 anos. E agora, enquanto esses anos se aproximam do fim, meu espírito se agita com uma mistura de esperança e ansiedade. Será que realmente retornaremos à terra prometida aos nossos pais? Será que os erros do passado foram suficientes para nos ensinar a verdadeira obediência ao Senhor? Volto meu rosto para o Senhor Deus, buscando-o em oração e súplicas com jejum, saco e cinzas. Minha alma clama por misericórdia, não apenas para mim, mas para todo o meu povo. Confesso nossos pecados, nossas transgressões, e imploro pela redenção que apenas Ele pode oferecer. E então, em meio à minha súplica fervorosa, Ele aparece. Gabriel, o homem de visão celestial, aproxima-se com a majestade silenciosa de um mensageiro divino. Seu semblante é tanto sereno quanto imponente, e eu sinto a presença da sabedoria eterna em seu olhar. Ele me oferece entendimento e perspectiva, não apenas sobre as palavras de Jeremias, mas também sobre o grande plano de Deus para a nossa nação e para o mundo. Gabriel me revelou o significado profundo das palavras de Jeremias. Entendi que os 70 anos de cativeiro preditos pelo profeta estavam prestes a se cumprir. Era um período designado por Deus, não apenas para punir, mas para purificar e restaurar. A nação de Israel, embora dispersa e abatida, não estava esquecida. Deus tinha um plano de redenção e renovação, não só para Israel, mas para todas as nações da terra. O grande plano de Deus para a nação e o mundo, como me foi revelado, era um desdobramento de sua soberania e graça. As nações, embora governadas por reis e príncipes, estavam sob o domínio do Rei dos Reis. Deus estava ativamente trabalhando na história, guiando os eventos para o estabelecimento de seu reino eterno. Um reino de justiça e paz, onde o Messias reinaria e todas as nações seriam atraídas à luz da verdade. A perspectiva que Gabriel me deu não era apenas para o presente, mas também para o futuro. Ele falou de tempos de angústia que viriam, mas também de uma esperança que brilharia mais forte do que a escuridão desses dias. A visão que tive foi de um tempo em que os mortos ressuscitariam, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Era uma visão do julgamento final, onde cada pessoa seria recompensada segundo suas obras. Essa revelação me encheu de um temor reverente, mas também de uma profunda consolação. Pois embora os planos de Deus sejam misteriosos e seus caminhos insondáveis, sua fidelidade e amor são inabaláveis. E eu, Daniel, embora apenas um homem, fui agraciado com a visão da glória que virá, quando Deus cumprirá todas as suas promessas e estabelecerá seu reino para sempre.
Como diz e está citado nas Escrituras, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente até mim na hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e disse: Daniel, agora vim para dar-te entendimento e visão. No início de tuas súplicas, uma palavra saiu, e eu vim para dizer-te, pois és muito amado. Portanto, considera a palavra e entende a visão. Gabriel fala de tempos vindouros, de impérios que surgirão e cairão, e de um reino eterno estabelecido pelo próprio Deus. Ele me assegura que, embora o cativeiro esteja terminando, a história de Israel está longe de ser concluída. Há ainda muitas páginas a serem escritas, muitas lágrimas a serem derramadas e muitas alegrias a serem celebradas. Enquanto o crepúsculo dá lugar à noite e Gabriel se retira para o reino que não é deste mundo, eu permaneço em minha câmara, contemplando o mistério e a magnificência do Deus de Israel. E eu sei, com uma certeza que arde em meu peito, que a misericórdia de Deus é tão vasta quanto o céu estrelado acima de mim. Naqueles dias em Babilônia, onde a inveja e o ressentimento se escondiam nas sombras do poder, eu me vi no centro de uma trama ardilosa. Homens que buscavam minha ruína, não por qualquer falta que eu tivesse cometido, mas por sua própria cobiça, conspiraram contra mim. Eles persuadiram o rei Dário a emitir um decreto que proibia qualquer petição a Deus ou homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias. Conhecedor do decreto, mas inabalável em minha fé, continuei a orar e a dar graças a Deus, como era meu costume desde os dias de minha juventude. 3 vezes ao dia, eu me ajoelhava diante das janelas abertas de meu aposento, voltadas para Jerusalém, e buscava o Senhor em oração. Não demorou para que os acusadores me encontrassem em oração e me levassem diante do rei. Dário, pesaroso, pois me estimava, viu-se preso pelas malhas de sua própria lei. Eu me vi diante de uma prova que desafiaria não apenas minha fé, mas também a justiça de um rei. Quando fui descoberto orando, contrariando o decreto de Dário, o rei se viu em um dilema. Ele me estimava, reconhecendo minha lealdade e integridade, mas estava preso pela lei dos medos e persas, que afirmava que nenhum decreto ou edital que o rei estabelecesse poderia ser alterado. Com o coração pesado, ele ordenou que eu fosse lançado na cova dos leões. A cova dos leões não era uma simples prisão. Era um meio de execução, uma sentença de morte quase certa. A escolha dessa punição refletia a gravidade do ato de desobediência ao decreto real. Naquela época, a cova dos leões simbolizava o poder absoluto do rei sobre a vida e a morte. E lançar alguém ali era um ato que demonstrava a supremacia da palavra do rei sobre qualquer outra autoridade. Dário, após tentativas frustradas de me salvar, cedeu à pressão de manter sua palavra e sua autoridade. Com pesar, ele ordenou que eu fosse lançado na cova dos leões. A decisão de aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o normal foi um ato de extremo zelo para garantir a execução da sentença. No entanto, essa medida também refletia a intensidade da fé que eu, Daniel, mantinha em Deus, pois somente uma intervenção divina poderia me salvar de tal destino. Na escuridão da cova, rodeado por feras cujos rugidos ressoavam como trovões, encontrei paz em Deus. Não havia medo em meu coração, apenas uma confiança tranquila na misericórdia divina que sempre me guiara. Naquela noite, enquanto eu estava na cova, minha vida pendia entre a fé e o fim. Mas eu sabia que o Deus a quem eu servia continuamente era capaz de me livrar. E assim foi, pois quando o rei Dário veio à cova ao amanhecer, encontrou-me vivo, protegido pelo Senhor, que enviou seu anjo para fechar a boca dos leões. Quando a primeira luz da aurora rompeu o céu, o rei Dário, ansioso e esperançoso, chamou por mim. Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem serves continuamente, pôde livrar-te dos leões. Com voz firme, respondi das profundezas da cova: Ó Rei, vive para sempre.
O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também diante de ti, ó rei, não cometi delito algum. O rei, transbordando de alegria, ordenou que eu fosse retirado da cova. E assim, ileso, sem nenhum sinal de violência dos leões, fui erguido à luz do novo dia. A justiça divina, então, recaiu sobre aqueles que tramaram contra mim, e ficou evidente para todos que a mão de Deus protege seus servos fiéis. A cova dos leões, portanto, tornou-se um símbolo não da morte, mas da vida, não do poder do rei, mas da soberania de Deus. E a justiça divina prevaleceu, pois aqueles que conspiraram contra mim foram, por fim, lançados na mesma cova, encontrando o destino que haviam planejado para mim. Esta história, mais do que um milagre, é um testemunho da fidelidade de Deus e da verdade que a justiça humana, por mais absoluta que pareça, está sempre sujeita à justiça divina. Esta história, mais do que um relato de livramento, é um testemunho da soberania de Deus, que salva e exalta conforme sua vontade. E eu, Daniel, um simples servo, tornei-me um símbolo da fidelidade que resiste às provações, mantendo-se firme na presença do Eterno. Na penumbra de minha câmara, enquanto a cidade de Babilônia se perde em seus próprios ruídos e sussurros, eu, Daniel, me encontro novamente diante de uma visão que transcende o tempo e o espaço. Uma visão que fala de um futuro distante, um tempo do fim, onde as cortinas da história humana serão finalmente desveladas. Miguel, o grande príncipe, protetor dos filhos do meu povo, surgirá como um farol de esperança em meio à escuridão. Ele, que já lutou contra os príncipes das trevas e defendeu a causa dos justos, será o baluarte contra a angústia sem precedentes que se abaterá sobre as nações. A visão é clara, mas seu peso é imenso. Será um tempo de purificação, provação e refinamento. Como o ouro é testado pelo fogo, assim será o povo de Deus, purificado de suas impurezas e fortalecido em sua fé. E em meio a essa tribulação, uma promessa ressoa como um eco divino. Haverá redenção e ressurreição no fim dos tempos. Os mortos despertarão do pó da terra, uns para a vida eterna, resplandecentes como estrelas no firmamento, outros para a vergonha e o desprezo eterno. A justiça divina será manifesta, e cada um receberá segundo suas obras. Enquanto contemplo essas revelações, meu coração se agita com emoções conflitantes. Há temor, sim, pois quem poderá permanecer de pé diante do dia do Senhor? Mas há também uma esperança inabalável, pois sei que a misericórdia de Deus é grande e sua fidelidade eterna. E assim, enquanto Babilônia segue indiferente ao seu redor, eu, Daniel, servo do Deus Altíssimo, guardo no coração a certeza de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da verdade jamais se extinguirá, e o amor de Deus será o refúgio e a força de seu povo. Na quietude de minha câmara, enquanto o mundo lá fora permanece alheio ao divino, eu, Daniel, reflito sobre a visão que me foi revelada. O tempo do fim, um conceito tão vasto e profundo, ecoa em minha mente com a ressonância de uma verdade eterna. Miguel, o grande príncipe, surge em meus pensamentos como o guardião dos filhos do meu povo. Sua presença promete proteção e esperança, mesmo quando as sombras da angústia ameaçam engolir a luz. A promessa de que ele estará conosco em tempos de tribulação traz um conforto que transcende o medo. A purificação e o refinamento, embora dolorosos, são necessários para revelar a verdadeira essência de nossa fé. Como o ouro no crisol, seremos testados, nossas impurezas serão removidas e nossa fé emergirá mais pura e forte. Essa provação, penso, não é um castigo, mas uma preparação para a glória que está por vir. A ressurreição dos mortos, uma promessa de redenção e vida eterna, ilumina a escuridão da cova com uma luz imortal. A visão de justos, resplandecendo como estrelas no firmamento, enche meu coração de uma alegria que não pode ser contida.
A morte, essa inimiga final, será vencida e a vida triunfará. E o julgamento final, onde cada um será recompensado segundo suas obras, é um lembrete solene de que nossas ações têm peso eterno. Que possamos viver de tal maneira que, no fim, possamos enfrentar esse julgamento com a cabeça erguida, sabendo que nossa vida refletiu a luz do nosso Criador. Essas reflexões, embora imbuídas de mistério, são para mim um farol de esperança. Elas me asseguram que, não importa o que aconteça, o plano de Deus é perfeito e sua vontade prevalecerá. Com essa certeza, posso descansar, sabendo que no fim tudo será restaurado e a justiça divina reinará suprema. Eu sou Daniel e essa foi a minha história. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo, irmãos e irmãs. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like como forma de apoio. Se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, compartilhe este vídeo com amigos e familiares e comente quais outros temas gostaria de ver aqui em nosso canal. Sua ajuda, participação e apoio são fundamentais para a nossa constante busca de evangelização. Obrigado por estar aqui conosco e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e que infinitas bênçãos recaiam sobre vocês. Até breve.